A mim coube o tema doutrinação, como resistir ao bombardeio ideológico no campus. Já quero de antemão adiantar que, para você ficar aqui, eu entrevistei 3 acadêmicos, professores, doutores em campi universitários seculares. Uma, na verdade, já está seguindo carreira científica há um bom tempo, e 2 são professores. Outra, também foi diretora do Museu Criacionista em Galápagos, doutora pela USP em Ciências, só gente boa. Então, para já deixar você aí com gostinho de querer ficar mais tempo e assistir aos testemunhos que eu vou exibir aqui à medida que eu for avançando. Quero começar por essa constatação, não sei se é para alguns aqui a novidade, mas enfim, né? Essa coisa de mundo acadêmico, pesquisa acadêmica, preparo melhor de profissionais, de pessoas pensantes, começa num contexto religioso. Sabiam disso? As grandes universidades do mundo, Harvard, Yale, se eu não me engano também, Cambridge, elas nascem num contexto religioso. Aliás, voltando um pouco ainda na história, os primeiros chamados pais da ciência, os precursores da ciência, daquilo que hoje nós chamamos de ciência, ou até aqueles que sistematizaram o método científico, eram, em sua grande maioria, cristãos, protestantes, inclusive. A maioria, pelo menos. Isaac Newton, protestante. Galileu Galilei, católico. Copérnico, Blaise Pascal. Todo esse pessoal aí que não só deu uma grande contribuição, mas começou e impulsionou a ciência, eram cristãos. E, inclusive, eu quero dedicar atenção a esse detalhe quando eu for desenvolver a minha futura tese doutoral aí, mostrar que a Bíblia forneceu os pressupostos para o desenvolvimento da chamada ciência moderna. Isso é fascinante, mas não dá tempo de falar aqui hoje. Então, 2 livros aqui para vocês depois verificarem. O de lá, professor Felipe Aquino, trata das universidades católicas pelo mundo, Notre Dame e outras famosas, né, que nascem ali nesse contexto religioso, e o de cá, sobre as faculdades, universidades famosas protestantes, que inclusive nascem também para formar pregadores, como você vai ver agora nesse pequeno vídeo aqui, na sequência. Um rapaz simpático aí vai falar para vocês sobre uma curiosidade interessante. A Universidade de Harvard é uma instituição privada situada na cidade de Cambridge, Harvard, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Sua história, influência e riqueza tornam-na uma das mais prestigiadas universidades do mundo. Fundada em 1636 pela Assembleia Estadual de Massachusetts e logo depois nomeada em homenagem a John Harvard, seu primeiro benfeitor, a universidade é a mais antiga instituição de ensino superior dos Estados Unidos. Em seus primeiros anos, treinou muitos ministros puritanos. A instituição oferecia um currículo clássico no modelo de universidades inglesas, mas se conformava com os princípios do puritanismo. Nunca foi afiliada a nenhuma denominação em particular, mas muitos de seus primeiros graduados se tornaram clérigos nas igrejas congregacionais e unitárias. Eu estou aqui no campus da Universidade de Harvard, uma das mais famosas e importantes do mundo e, sem dúvida, a mais importante universidade dos Estados Unidos. Aqui atrás, a estátua do mais importante contribuidor, ele doou boa parte do seu patrimônio, porque morreu muito jovem, que foi John Harvard, doou sua biblioteca de 400 livros para iniciar o colégio, que então ainda não se chamava Universidade de Harvard, mas foi o núcleo, o embrião desta grande universidade. O que talvez poucos saibam é que John Harvard, era um pastor protestante. E essa universidade nasceu com o propósito de formar missionários, pessoas que pudessem contribuir com a pregação do Evangelho, como é o caso de várias universidades. Eu tenho aqui comigo o livro The Christian College, que conta a origem dessas universidades que tiveram como propósito realmente a propagação do cristianismo. Isso para mim é uma evidência de que realmente é possível compatibilizar fé e conhecimento científico, fé e conhecimento de ciências, porque as duas andam de mãos dadas. E também é uma evidência clara de que o cristianismo, ou a visão judaico-cristã bíblica, contribuiu grandemente para o avanço do conhecimento, especialmente no Ocidente, chamado Ocidente cristão.
Então fica aí para sua informação, né, de que, bem, é uma curiosidade, mas também um dado que eu acho um pouquinho triste, porque parece que a gente perdeu um pouco a marcha da história, né? Os cristãos já foram grandes produtores de cultura, os cristãos já foram os fundadores das grandes universidades, mas infelizmente o secularismo tomou conta. E essa raiz, essa história toda, acabou ficando meio esquecida. Pode clicar para mim lá para avançar? Acabou ficando lá no passado, né? Mas nós podemos recuperar o território perdido, de alguma forma. Essa é a minha proposta, né? Nós podemos fazer, produzir conhecimento, como diz Ellen White, ser cabeça e não cauda, né? Nesse sentido. Uma das propostas também aqui da minha apresentação é apresentar para vocês um material. Vou sentar um pouquinho aqui para mostrar. Isso aqui não é só decoração, não, viu? Não é só o cenário aqui. Eu quero mostrar para vocês alguns livros que eu recomendo para, inclusive no meu blog outraleitura.com.br, tem um bannerzinho lateral ali à direita, livros que todo universitário deveria ler antes de ir para o campus. Eu quero propor a vocês também. Não é só para universitário, obviamente, né? A lista que está lá já é acessível, né? Qualquer um pode ver. Os que eu trouxe aqui são alguns que não estão lá. É material novo, digamos assim, né? Coisa que surgiu no mercado aí um pouco depois. Tem um livro aqui do meu amigo, nosso amigo, né? O pastor Felipe Amorim, lá da Novo Tempo. Ele acabou de lançar pela editora Thomas Nelson, uma grande editora aqui no Brasil, sobre cosmovisão cristã. Recomendo fortemente esse material. Todo jovem, antes de ir para uma universidade, qualquer que seja, deveria conhecer esse assunto. Deveria saber como desenvolver uma cosmovisão, uma visão de mundo verdadeiramente cristã, fundamentada na Bíblia. Como pensar o mundo cristãmente, digamos assim, tá bom? Esse aqui recomendo para vocês. Naquela relação que eu coloquei no meu blog ali de livros, tem acho que uns 20 livros mais ou menos, que vão da linha assim mais apologética, criacionista, até a defesa da fé contra o ateísmo, contra o neo-ateísmo. Então tem livros ali criacionistas. Eu humildemente quero recomendar aqui este meu, que é o História da Vida, da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Por quê? Porque é uma espécie de introdução à apologética e ao criacionismo. Tem vários outros títulos da CPB, também da SCB, Sociedade Criacionista Brasileira, importantes títulos, mas para começar, eu creio que seria uma literatura interessante, porque coloca você no caminho ali para você depois se aprofundar no criacionismo. Este aqui, de Nancy Pearcey, uma cientista cristã americana, norte-americana, Verdade Absoluta. Se você encontrar esse material aqui, compre. Inclusive, não tem encontrado com facilidade, talvez só em sebos nesse momento, mas é da CPAD, Libertando o Cristianismo do seu cativeiro cultural. Muito bom mesmo. É uma cristã, uma boa cristã e cientista, aí a Nancy Pearcey. Na área científica, eu diria que é mais isso aqui. Agora, vamos um pouquinho para aquilo que a gente pode falar como ideologia, mais na filosofia. Eu recomendo a vocês, o pastor Carnassale aqui falou um pouco sobre política e tal, que nós não somos apolíticos, né, somos apartidários. Falando em política, esse livro aqui da Vida Nova é muito bom. Visões e Ilusões Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. David Koizes. Muito bom esse livro, tá bom? Ilusões Políticas. Teorias Cínicas. Riscou ali o Críticas, né? Ficou Teorias Cínicas. Livros seculares, não tem assim, fundo religioso, por isso também interessantes, né? Como a academia e o ativismo tornam raça, gênero e identidade o centro de tudo e porque isso prejudica a todos. Teorias Cínicas. Da mesma editora, que é a Avis Hara, de Stephen Hicks, Guerra Cultural. Eu vou citar daqui a pouco esse livro aqui na tela também, tá? Eu lamento que quando eu fiz a minha faculdade na Federal de Santa Catarina, na época, já faz um tempinho aí, né? Quase 30 anos, não tínhamos acesso a essa literatura, que dá um contraponto àquilo que nós recebemos ali na Federal, e que ainda hoje é tendência, digamos assim, né? Pena que eu só descobri isso aqui bastante tempo depois, mas ajudou a descontaminar um pouco algumas coisas aí, né?
Se você quer ter uma visão mais abrangente, fazer um contraponto, são autores que vale a pena visitar. Outro aqui é o Theodore Dalrymple. Ele é um médico, psiquiatra inglês, isso aqui é um pseudônimo que ele assumiu para escrever seus livros. São muito bons, da editora Realizações. Nossa Cultura ou O que Restou Dela. Qualquer livro do Theodore Dalrymple vale a pena. Então, fica aqui a recomendação para vocês. Entra depois lá no meu blog também. Clica para mim lá, por favor. E você vai ter acesso a uma lista ali, bem interessante, do que eu digo assim, livros que você precisa ler antes de ir para a universidade. Combinado? E se já está lá, e se já passou por lá, leia também. Tá bom? Pesquise, investigue. Assim, lá no meu canal no YouTube, hoje eu vou dar tarefa de casa para vocês, tá? Tem uma live que eu fiz ano passado com um grupo de universitários e professores também, com esse título aí, Manual de Sobrevivência do Jovem Cristão na Universidade. Por favor, vá lá, confira, indique. É só colocar no buscador, Manual de Sobrevivência, vai aparecer o vídeo, acho que 1h30 de conversa ali com um pessoal legal sobre esse assunto aí. Materiais, bom, o site eu já citei para vocês, outra leitura, do ladinho direito ali tem o banner, né? Livros que você precisa ler antes de ir para a universidade, e a revista Diálogo Universitário, que me ajudou muito quando fui universitário. Veja que ela já tem aí 30 e tantos anos de história editorial. Ela é produzida pela Associação Geral e é publicada em vários idiomas, inclusive português. E se eu não me engano, pastor Hélio, eu não tenho informação assim recente, mas no meu tempo era assim, se você fosse universitário e pudesse comprovar isso, você recebia de graça. Talvez ainda é assim ainda, né? Então, informe-se, se você é estudante ou vai ser um estudante, você pode receber essa revista que é muito boa, de graça, produzida pela sede mundial da nossa igreja, Diálogo Universitário. Aí está o campus, né, onde eu estudei por 4 anos. Eu comecei a minha faculdade ali de jornalismo em 92, me formei em 95. Meu TCC hoje é livro da CPB, né, que é a chegada do Adventismo ao Brasil. Eu estava vendo o ranking das universidades, a UFSC é a 6ª mais bem conceituada na América Latina. A USP é a 2ª. A primeira é uma do Chile. Então, uma boa faculdade, não foi tão fácil assim de ingressar, o vestibular era bem concorrido. Na época, bem novo, bem jovem, né? Eu tinha, acho que, 18 anos. A gente não tinha muita noção das coisas, até porque não tinha nem internet, como disse o Fábio, né? Eu sou desse tempo aí, que a gente, para pesquisar, tinha que ir à biblioteca, pegar enciclopédias, para ter acesso aos jornais do mundo, né? Era tão complicado, né? Do mundo todo. Hoje você tem no celular isso aí, né? Bergamo, eu vivi a fase de informatização. Metade do meu curso eu fiz com máquina de escrever, Olivetti, Hamilton, aquelas máquinas lá, e a outra metade com computador. Quando chegou o tal do Windows, ficava numa sala fechada com chave, só os formandos é que podiam ter acesso. A gente ficava só assim de longe, o que é aquilo, né? Windows, computador. Eu fiz uma matéria, o nome era Introdução à Informática. E se eu não tivesse visto, eu não acreditaria no que eu vi. Eu estava ali com um colega, ele era do interior de Santa Catarina, mais do que eu. E aí quando o professor falou assim, olha, isso aqui é o mouse. Vocês têm que, para mexer o cursor na tela, você tem que mexer o mouse. Eu fiquei observando enquanto meu colega fazia isso. Ele pegou o mouse e colocou na tela para mexer o cursor. Gente, faz só 30 anos, tá? Mas era assim. Introdução à Informática. Fiz essa matéria. Então eu passei essa transição. Mas na parte ideológica, filosófica do curso, porque jornalismo sempre foi assim, né? Tem uma parte, um tronco que é mais prático. Então, cinema, TV, rádio, diagramação, naquele tempo a gente falava assim, né? Que era à mão também, tudo à mão, né? Laudas e paicas, enfim, essa coisa de dinossauro. O Ivaci está rindo lá porque ele sabe muito bem o que é isso. Na parte e aí tem o tronco ali, a parte teórica do curso, né? Teoria da comunicação, teoria da filosofia, sociologia e por aí vai. Essa parte mais teórica, a gente recebemos um banho da tal da Escola de Frankfurt, que é puro marxismo, né? Eu não sabia na época. Eu achava que era a única forma de pensar o jornalismo. Eu fui descobrir que não, bem depois, né? Naquele momento a gente recebeu isso aí
e achou que era por aí. Líamos muitos textos de Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Max Horkheimer e outros aí. Então foi um banho, né, de comunicação nessa linha aí. Deixa isso para lá, falar um pouquinho sobre coerência no campus, né? Vou tentar assim, pincelar algumas coisas para vocês, depois vocês vão atrás de mais conteúdos. Coerência de um universitário. Eu era recém-convertido, e eu creio que isso me blindou também, porque eu cheguei lá, eu já tinha mergulhado no criacionismo, já tinha lido muita coisa sobre isso, eu cheguei ali preparado. É isso que eu quero partilhar com vocês. Chegue lá preparado. E você pode testemunhar, você pode ser uma bênção lá dentro. Não é para fugir do campus, gente. O campus é um desafio, é um campo missionário, se você estiver pronto. Eu lembro de uma vez que eu estava na recepção do curso, o pessoal sentava numa escada ali, aguardando as aulas começarem, e aí um colega, era vocalista de uma banda de rock, cabelão assim na cintura, muito doidão, uma gente boa. Ele chegou assim para mim, pegou lá um copinho de café e me estendeu. Aí, Michelson, quer um cafezinho? Eu falei, amigo, obrigado, mas eu não bebo café. Ah, a religião não permite? Eu falei, não, a religião permite tudo. Acontece que a cafeína faz isso para idealista. Tá. Ele olhou assim para o copinho dele, rapaz, está certo, jogou no lixo. Então, assim, é legal quando você pode apresentar a razão da sua fé. Não é porque a religião não permite, né? Outra situação, eu sempre andava com uma camiseta, era provocador, né? Andava com uma camiseta de Jesus, ou Jovem Adventista, um chaveirinho. Eu tinha um chaveirinho que eu deixava para fora da calça, era o chaveiro da República, né? Com um chaveirinho assim, com o logotipo do JA, Jovem Adventista. Um dia eu estava na fila do Xerox, da fotocópia ali, e um colega cutucou minhas costas e falou assim, você é adventista? Sou. Eu vi o seu chaveirinho aí no bolso. Cara, eu estudei na escola adventista há tantos anos. Foi uma fase muito legal da minha vida. Essa conversa engatou um curso bíblico. Ministrei um curso bíblico com um rapaz de Tubarão. Hoje ele é jornalista em Brasília. Então, assim, experiências que eu poderia contar aqui, várias, né? Mas só para deixar esse ponto assim bem claro, vá para lá, mas vá para testemunhar. Vá para evangelizar dentro do campus, né? Eu não tinha muitos recursos para me bancar ali, meu pai ajudava um pouco com o aluguel da República, mas eu tinha que comprar livros e apostilas, comida, né? E eu, então, consegui uma bolsa de estudos no departamento de propaganda da universidade. Eu gostava de desenhar, usava o Corel Draw na época, né? Não sei se ainda hoje se usa. Mas, assim, tinha que imprimir o texto e colar ali na folha. É uma coisa bem antiga também. Eu pude testemunhar nesse departamento de propaganda da universidade como as coisas podem ser bem parciais. Falar de cristianismo já naquela época, hoje não mudou muito, né? Até pode ter piorado, era bem complicado. Falar de religião cristã, de Bíblia, de criacionismo, então, nem são milagres que acontecem de vez em quando que as portas se abrem, mas é bem complicado, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Mas, em compensação, eu via lá no departamento serem impressos cartazes de astrologia. Astrologia, não é astronomia, que seria normal, é uma ciência. Mas astrologia não é ciência, é uma pseudociência. Cartaz anunciando palestras de gurus vindos lá do Tibete, coisas desse tipo, né? Homeopatia, conceitos de mãe terra, que voltou a ficar na moda agora, né? Então, isso era comum. Andando pelos corredores da universidade, você via nos murais cartazes anunciando coisas como essas. Mas uma vez eu fui colocar um cartaz do Está Escrito, que na época era do pastor Jorge Vandeman, eu peguei na igreja um cartaz, levei para a universidade, coloquei no mural do meu curso. Está escrito, Jorge Vandeman, Arautos do Rei. Cadê o pastor Milton? Arautos do Rei, estava lá, né? Ainda bem que não era o seu tempo, porque algum colega bem legal foi lá e pintou chifre neles, rabinho de diabo lá, tridente e tal, avacalhou o cartaz, né? Isso aí é uma agressão, né, pastor Carnassali? Uma agressão, né, religiosa. Eu estava acostumado a ser criticado, debochado muitas vezes, mas a gente continuava, né, sendo amigo, tendo uma postura ali o mais correta possível. E o legal é que quando chegamos ao fim do curso, né, eu estava sentado assim naquela mesma escada e estava vendo uma reunião de planejamento da formatura. E, de repente, chegou um colega, saído da reunião, e perguntou, e aí, Michelson, eu sei que você não vai ao baile, mas você vai colar grau conosco, né? Eu falei, puxa, amigo, eu queria muito estar com vocês, mas eu acabei de saber que a formatura vai ser sábado à tarde. E você sabe, né?
puxa, Michelson, a gente esqueceu de você, cara. Espera aí. Voltou para o grupo lá, e depois de alguns minutos ele veio até mim de novo e disse, nós vamos fazer depois do pôr do sol. Adiaram a formatura, por minha causa. Então valeu a pena. Né? Eu me lembro com emoção disso. Porque eu pude participar da minha colação de grau, achava que ia fazer em separado, pude receber o diploma e mais do que isso, né? Deixar uma marca que até hoje alguns colegas comentam, né? A gente se encontra, troca mensagens e lembram daquele tempo. Eu dei de presente um grande conflito condensado para cada colega e para os professores do curso. Então, não fuja, desde que você esteja pronto para enfrentar o bicho. 2013, aí eu já estava na CPB, formado fazia tempo, e houve uma possibilidade de Dr. Marcos Eberlin, Dr. Rodrigo Silva e eu fazermos um simpósio na Unicamp. Mas professores militantes ateus conseguiram impedir. Você vê que nem sempre é tão assim democrático o negócio. E nós não íamos falar sobre religião, de forma alguma, a gente sabe onde está pisando. Sequer falaríamos de criacionismo. O assunto era design inteligente. E daria para abordar na universidade de uma perspectiva não religiosa, que era a nossa proposta. Rodrigo ia falar de arqueologia, né? Bem, aí eu publiquei, ainda bem que eu postei no meu blog isso aí, em 2013, está lá a data, né? Porque depois da revista Isto É, por algum motivo o site da Isto É apagou essa matéria, mas eu reproduzi aqui essa reportagem, mostrando essa atitude estranha, né, da Unicamp de aceitar a reclamação de um grupo de professores ateus que não queria que nós, os profanadores do Templo do Saber, pisássemos lá. Foi lamentável isso, né? Entrevistaram o Rodrigo, entrevistaram esse outro professor que fazia parte desse grupo que se opôs, né? Um jornal também ali de Campinas deu um título totalmente equivocado, né? Adão e Eva na Unicamp. Nós não íamos falar disso, mas detonaram totalmente ali a proposta, né? E aí eu vi que o preconceito realmente é bem pesado. Outra situação que eu vivi, estou dando aqui em primeira mão para vocês as coisas, né? UFSCar, não lembro qual foi o ano, mas foi um pouco depois da Unicamp. Uma professora adventista do curso de fisioterapia, dando ali uma aula de pós-graduação para algumas alunas, comentou sobre o criacionismo, o design inteligente, por alto, e as alunas se interessaram naquilo. E fizeram perguntas, ela falou, olha, eu não conheço muito bem o assunto, mas eu posso chamar alguém aqui para falar para vocês. E pensou em mim, né? Mas eu perguntei, mas escuta, como é que vai ser esse negócio, né? Uma universidade federal, né? É só para suas alunas? Quantas são? 19 alunas, é uma turma pequena, tranquila, elas estão abertas para saber disso aí. Tá bom, então assim eu vou. Chego na UFSCar, uma manhã, acho que segunda ou terça-feira, não me recordo agora, e sou encaminhado para o auditório do Centro de Biologia. Já ficou estranho. Centro de Biologia, Ciências Biológicas. Eu entro no auditório, mais de 60, 70 pessoas. Está muito estranho isso aqui. Não eram 19? Só daquele curso? Eu fiquei sabendo que eles haviam organizado algo para chamar todos os alunos de Biologia, inclusive professores. Tinha um camarada na minha frente, assim, professor de evolução, que me fulminava com os olhos. Aí eu vi que a coisa ali ia ser pesada. Ainda mais para mim, não sou especialista nessas áreas, sou um curioso, né? Não eram só aquelas alunas, né? Não era só para aquela turma de fisioterapia, era um desafio hercúleo, ou golianesco, sei lá se eu posso falar assim, né? Eu me senti o Davizinho na frente do Golias. Eu tinha planejado 3 aulas, 3 palestras, era a tarde toda praticamente. Eu dei uma aula e fui ao banheiro. Não fui fazer xixi, eu fui orar. Fechei a porta e orei, Senhor, eu estou sentindo o clima pesado aqui. Na hora que for para a interação vai ser uma metralhadora giratória contra mim. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de tranquilidade, Senhor. Eu não estou tranquilo agora. E eu saí do banheiro tranquilo. Fiz a segunda aula, dei a segunda aula e loucamente dispensei a terceira e abri para perguntas. Kamikaze, né? Mas o que eu vi lá foi bem interessante, porque daí, de repente, tinha um professor de física batendo boca com o de biologia, e eu só assistindo. Eles ali se desentendendo, né? E, enfim, foi uma experiência bastante dura, assim, né?
Tem outros que estão acostumados a palestrar em campi universitários. O Dr. Naor, especialista nisso, Marcos Eberlin, né? Mas eu, jornalista, né? Não tinha nem um mestrado em teologia ainda, né? Era novo, foi uma situação bem complicada. Bom, eu voltei para casa desanimado, meio triste com aquilo. Quando chego em casa, vou abrir o computador, não tinha WhatsApp na época ainda, né? Tinha lá na caixa de mensagens um e-mail. Um jovem, aluno de biologia, dizia assim no e-mail, né? Muito obrigado por ter vindo aqui apresentar essas palestras para nós. Eu nunca tinha ouvido falar em criacionismo e design inteligente, essas coisas. Eu vou pesquisar mais sobre isso. Eu agradeci a Deus. Pensei, se foi para aquele jovem, valeu toda a pena. Por que eu contei essas experiências aqui para vocês? Primeiro, porque eu vivi em primeira mão, então eu posso contar. Segundo, para deixar claro que o ambiente universitário nem sempre é aquela democracia que se apregoa, né? Universidade, como se fosse permitido ter uma universalidade de pensamentos, ideias e posturas, né? Nem sempre é assim. Eu pude experimentar na carne. Na época, professores mandaram cartas para o MEC. Ainda bem que não tinha internet tão desenvolvida como hoje, porque senão o cancelamento ia ser terrível, né? Mas mesmo assim, reclamaram de mim, né? Lá no MEC. A coisa foi longe, né? Onde se viu deixar um cara desse vir aqui falar sobre design inteligente. Eu sei que na semana seguinte era o Naor. Ele foi, mas não deixaram falar ali. Teve que falar na biblioteca para um grupo que tivesse interesse de ir lá. Olha o preconceito, né? Eu queimei o filme ali, né? Sem querer. Esse aqui é um dos livros que eu li mais recentemente, até para preparar essa breve exposição aqui. Lavagem Cerebral, de Ben Shapiro. Ele trabalha como colunista em jornais de circulação nacional, autor de vários livros, programas de TV, já participou de vários, enfim, um camarada da comunicação, e ele fala sobre como as universidades doutrinam a juventude. Recomendo a vocês. Na página 18, ele diz o seguinte: enquanto colunista do Dale Bruin, sei lá se pronuncia assim, certa vez um gestor da Universidade da Califórnia me elogiou via e-mail, respondi à mensagem e perguntei ao autor se poderia encaminhá-la para meu editor, pensando em publicar aquele e-mail de um professor. Ao que ele respondeu: eu sou pai de 3 filhos e tenho carreira no quadro de gestores da universidade. Temo não ser capaz de lidar com o provável estrago que a minha sinceridade causaria sobre a minha carreira. É triste dizer, mas a liberdade de expressão significa suicídio profissional para aqueles que pagam as contas com o salário da universidade. Não é só no Brasil, percebeu? Lá também. Então ele elogiou em privado esse autor, que na época era editor, né, de um jornal ali, era colunista de um jornal da universidade, mas não autorizou que a mensagem fosse publicada, porque ele podia sofrer perseguição por causa disso. Esse aí é o professor Dr. Rodrigo Gomes. Ele é professor de Fisiologia Endócrina na Universidade Federal de Goiás. Por que eu falei do Ben Shapiro primeiro? Eu convidei alguns professores para dar um testemunho para vocês. 3 responderam. Alguns também ficaram preocupados. O Rodrigo é um camarada bem corajoso, mas é um tremendo profissional, concursado, e seria muito estranho, né, sofrer pelo que ele vai falar agora para vocês. A história dele é muito interessante, o testemunho está no meu blog Criacionismo também, porque ele era ateu. E eu fico muito feliz de saber que ele me contou isso depois, a leitura do meu livro Por que Creio, que traz várias entrevistas, né, que fez com que ele mudasse a visão dele, ainda universitário. E depois ele se torna professor, um acadêmico, e hoje é um tremendo professor, doutor lá. Veja o que ele diz sobre essa questão da doutrinação. Olá, pastor Michelson. Olá, você, querido amigo e irmão. Bom, estou gravando esse vídeo aqui a pedido do pastor Michelson para responder a seguinte pergunta, né? Existe doutrinação nas universidades? Bom, eu vejo, né, de acordo com a minha experiência, formado em uma universidade pública e professor em uma universidade pública federal, né, e formado numa estadual,
E vendo também a realidade, visitando outras universidades, né, participando de eventos, eu responderia, né, da seguinte forma: sim, existe doutrinação nas universidades. E especificamente a doutrinação de viés ideológico de esquerda, marxista e evolucionista. Onde não se é permitido de forma nenhuma o aspecto religioso cristão, né? Mas aspectos religiosos espiritualistas, né? Inclusive com cursos, né, de meditação e coisas do tipo, né? Sim, isso existe cartazes espalhados para todo local, isso é normal, muitos professores aderem inclusive a esses conceitos religiosos. Existe também os que acreditam em astrologia, coisa do tipo, mas a religião cristã de maneira nenhuma. E o viés de esquerda, marxista, evolucionista é muito forte, de fato. Eu diria então que dos meus 40 anos de vida, a maior parte eu passei na universidade. Entrei na universidade com 19 anos e eu tive muitas experiências pessoais desagradáveis nesse sentido, né, de doutrinação. Disciplinas que 100% do conteúdo era sobre marxismo, né? Não entendo a razão disso, porque não levava a gente à construção de nenhum conhecimento pedagógico relevante, né? E disciplina como, por exemplo, uma disciplina no curso de Educação Física, onde nós tínhamos que construir um brinquedo, né? Uma disciplina chamada Lazer e Recreação, que o brinquedo tinha que ter algo nas temáticas ou relacionada a questões de gênero ou a luta de classe. Se você fizesse qualquer outro tipo de brinquedo com outro intuito, né, você era reprovado. É o que aconteceu comigo, porque eu fiz um brinquedo relacionado a desenvolvimento motor, que eu entendo que educação física é isso, desenvolvimento motor ou atividade física e saúde. O resto é ideologia política, infelizmente é realidade. Por que eu quis entrevistar esses professores? E a próxima vocês devem conhecer também bem, né? Doutora Rosana Alves, doutora em neurociências pela Unifesp, ambos, né, de federais. Porque a minha eu fiz há 30 anos, eu pensei, será que mudou alguma coisa? E você viu que o doutor Rodrigo falou a mesma coisa que eu falei? As tendências, né, o tipo de ideias que são aceitas e as que não são. Mas deixa eu abrir um pequeno parênteses e já fechar rapidinho. Eu não estou aqui dizendo que não é para ir para a faculdade, por favor, né? E não estou dizendo também que do lado da direita política não há problemas, inclusive há cortes de verbas, né? As universidades estão sofrendo com isso hoje também. Então há problemas de ambos os lados do espectro político nesse sentido, né? Agora, ideologicamente há uma predominância para o outro lado, como o Rodrigo comentou ali, o doutor Rodrigo, né? Mas ainda são centros de excelência. Muita coisa boa sai desses campi, né? Dr. Bergamo vai lecionar aí, um campi secular, federal, né? É um egresso de lá também, né? Eu agradeço a Deus pelos conhecimentos que eu obtive na Federal de Santa Catarina. Se você souber aproveitar, se posicionar e não se contaminar, perfeito. É para você. Mas tem que ser um Daniel em Babilônia, um José no Egito. Se não, melhor fazer outra coisa, né? Eu também fiz depois uma pós-graduação numa outra secular, que é a Cândido Mendes do Rio de Janeiro, em Biologia Molecular. Outro dia eu conto para vocês como é que eu consegui fazer um TCC criacionista. E eles nem perceberam. Outro dia eu conto para vocês essa peripécia. Vamos lá, o que a doutora Rosana Alves tem a nos dizer sobre a questão da doutrinação? Olá, muito bom estar aqui com vocês neste evento tão relevante. Obrigada, Michelson Borges, por este convite tão especial. Claro, falar de como acontece um doutrinamento no ambiente universitário é bem importante, algo que vivi. Estive nesse ambiente com uma dedicação exclusiva por 18 anos, de 97 a 2015. E aí parei um pouquinho, né, de ter uma vida universitária tão intensa por conta do nascimento da minha filha, mas sempre estou nesse ambiente. Quando nós falamos do doutrinamento, ele existe sim. Por que ele existe? Porque não tem
como você viver longe de um doutrinamento. Vai ter sempre um posicionamento, seja a favor ou contra, seja a favor de uma política ou contra ela. Eu sou de uma geração de universitários onde enfrentamos muitas greves, estudei sempre em universidade pública, greves muito longas, e elas tinham sim um posicionamento político muito claro, onde muitas vezes nós éramos coagidos a assumirmos ali um lugar nessa greve, e quando você não assumia, você sofria algumas consequências, sabe? Então tem sim. Nós vivemos o doutrinamento dentro de uma faculdade. Se você acha que você acredita em X ou Y, porque quando você foi à universidade abriram os seus olhos, pode ser que não foi isso. Pode ser apenas que você foi doutrinado ou doutrinada. Se não fosse assim, você não teria mudado de ideia. Eu vejo muitos meninos e meninas até abandonando a sua fé por conta lá da doutrina que receberam. Entende? E uma doutrina que ela é política e ela é religiosa, porque não dá nem para separar isso quando você está naquele ambiente. Até para você ser extremamente inteligente, você não pode acreditar em Deus, ok? Então isso também é um doutrinamento. E esse posicionamento quanto à nossa fé, ela é importante porque é um posicionamento. Entende? Ah, não, mas esse ambiente não cabe? Cabem os posicionamentos, ok? É o lugar do posicionamento. Se aqueles que estão em cima do muro vão se decidir, aqueles que não tiverem a sua fé muito bem embasada, vão passar a acreditar que aquele doutrinamento é o que tem que acontecer mesmo, que esse é o caminho. Mas muitas vezes isso acontece porque ou não está muito firme na fé, ou porque tem vergonha, né? Às vezes a gente entra na faculdade ainda tão jovens, temos vergonha do nosso posicionamento. Mas fiquem atentos. Nada acontece por acaso dentro de um campus universitário. Tudo está muito bem amarrado com a ideologia que querem passar para você. E eu sou de uma geração de psicólogos e de neurocientistas, onde existiam alguns que diziam de forma muito clara as doutrinas que eles iam conseguir implantar até mesmo nos órgãos reguladores de profissões. E eu vejo isso acontecendo hoje. Eu vi também. Eu lembro de uma colega de classe, hoje inclusive é jornalista aqui em Sorocaba. Ela era católica, praticante de grupo de jovens e tudo isso, né? Como eu também fui no passado, antes de me tornar adventista, mas ao longo do curso ela foi mudando e terminou praticamente uma ateia, né? Não quer dizer que todos passem por essa experiência, mas muitos passam. Como eu disse, eu cheguei lá muito convicto e pude aproveitar tudo que havia de bom para a igreja, para a minha vida, e tenho feito isso até hoje, né? Usando as ferramentas que eu aprendi lá. Então depende de você. A Bíblia tem que ser o livro de cabeceira. Eu indiquei vários aqui, né? Mas esse livro aqui tem que estar ali na sua cabeceira. Você tem que ler todos os dias, você tem que orar, ter uma vida religiosa consistente, frequentar uma igreja, né? Eu frequentava a Central de Florianópolis, tinha que tomar um ônibus, andava ali, sei lá, uns 20 minutos de ônibus para chegar até a igreja, mas todo culto que eu podia participar estava lá. Você precisa abastecer, né? Você precisa se alimentar da fonte. Eu sei que tem muito trabalho para fazer, muitas apostilas para ler, uma leitura que não acaba nunca, né? Mas se você quiser vencer, você que é um adventista tem que andar a 3ª, 4ª milha, né? Além dos colegas. Porém, Deus é tão bom, né? Ele é fiel e justo, porque eu lembro que chegava sexta-feira à noite, ao pôr do sol, eu deixava os livros na estante e quase que dizia assim, não quero mais nem saber dessas coisas agora, eu quero me dedicar para Deus, para a igreja, ia lá para os encontros com os jovens da igreja. E alguém podia pensar, mas você vai passar um dia inteiro sem estudar, tem prova na segunda, qual o problema? Chegava domingo, cabeça fresca, porque eu entendo que o sábado é um passo atrás para dar o impulso para o salto adiante, né? Então, na segunda-feira, cabeça fresca, tirava nota alta. Colegas que passaram a noite bebendo, na farra, iam mal. Então, Deus é justo, né? É bom, e o que Ele pede funciona, dá certo. Vamos lá. 1 Pedro 3,15, né? Que deve ser nosso texto motivador. Estejam preparados para dar a razão da esperança que vocês têm, mas façam isso com mansidão. Outro ponto importante, uma dica importante. Se posicione, sim, mas sempre com respeito. Sempre com inteligência, sempre com bom senso, né? Não seja aquele aluno chato que interrompe a aula para falar, de repente, nada com nada, né?
no momento certo, tenha conteúdo para falar e, de repente, se quiser discordar do professor, faça isso no intervalo, não diante da turma, né? Pode constranger também. Então, peça a sabedoria a Deus para fazer as coisas de forma correta, né? Sempre com mansidão, nunca querendo impor qualquer coisa. Esse é um livro que eu indiquei para vocês, né? Só uma pequena citação aqui na página 90. Tudo isso é feito de maneiras que dependem explicitamente do princípio do conhecimento pós-moderno, que rejeita a possibilidade de que uma realidade objetiva seja alcançável, e do princípio político pós-moderno que entende a sociedade como estruturada em sistemas injustos de poder que se reforçam e se perpetuam. Então essa mentalidade relativista, pós-moderna, de que não há verdades absolutas, ela permeia esses ambientes aí, não só lá, a sociedade também, e a gente tem que lidar com isso, né? Outro livro que eu indiquei, esse aqui, né, Guerra Cultural, de Stephen Hicks, ele diz que a crítica literária moderna rejeita a noção de que os textos literários têm significados e interpretações verdadeiros. Você que é cristão já consegue aplicar isso à Bíblia. Pense na consequência nefasta. Todas essas pretensões de objetividade e verdade podem ser desconstruídas. A objetividade é substituída pela visão de que a etnia e o sexo do autor, ou qualquer grupo ao qual pertença, moldam profundamente suas opiniões e seus sentimentos. Um errozinho lá, né? Portanto, a tarefa do crítico literário é desconstruir o texto a fim de revelar a etnia, o sexo ou os interesses de classe do autor. Como se isso fosse o mais importante, né? Então, desconstrução. Muita gente sai desconstruída da universidade. Muita gente acaba saindo de lá com a mentalidade que aplica esses conceitos assim mais pós-modernos, de que não há mais metanarrativas e tudo mais, à Bíblia. E nós estamos vendo isso hoje, o pastor Hélio, de manhã, entendidos entenderam, ele deu uma pincelada nisso. Pessoas que estão já colocando a Bíblia em xeque. Não é mais a palavra de Deus, é a palavra de homens que andaram com Deus. É bonito isso, né, de falar, mas totalmente errado. A Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Bonito, parece, né, novidade, mas não é isso. Para nós ela é a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. É uma metanarrativa normatizadora para a nossa vida. Mas esse povo odeia normatizações. E muita gente, quando vai para lá, para esses ambientes, sem o devido preparo, acaba abrindo tanto a cabeça que cai até o cérebro, né? É complicado isso, né? Aquele outro que eu indiquei, né? Visões e ilusões políticas, David Koyes diz que ideologias tais como socialismo, comunismo, democracia, nacionalismo, liberalismo e até o conservadorismo são inevitavelmente religiosas e idólatras, ou idolátricas, né? Esse livro é bem interessante porque ele mostra que qualquer ideologia, não importa se é a direita ou a esquerda, se a pessoa adota isso como algo tão fundamental, que coloca isso acima de tudo, até das amizades, das relações familiares, e esse ano vamos ver muito isso, ela está idolatrando uma ideia. É um bom livro para a gente, aí sim, abrir a cabeça para coisas importantes e perceber que nós não temos que ter ideologias de estimação. Nós temos uma verdade absoluta que liberta. João 8,32. Uma verdade que liberta. Cuidado com as idolatrias de ideias, de conceitos, de filosofias. Mais uma indicação, já estou caminhando aqui para o fim. Um estudo bíblico que nós produzimos, eu e mais 3 amigos, jovens teólogos, fizemos isso já faz alguns anos. É um material preparado para estudantes universitários. Então, como que eu ministraria um estudo bíblico para alguém que tem mais conhecimento, ou até para um ateu? O Resgate da Verdade foi concebido com essa ideia. Então, a gente deu uns passos para trás, antes de entrar na Bíblia, e começamos com a filosofia. E vamos construindo um caminho, até chegar à Bíblia. E cada tema bíblico, não importa se é o sábado, saúde, volta de Jesus, tratado com um enfoque apologético, com referências adicionais. Ficou bem interessante esse estudo aqui, tá? E ele está disponível gratuitamente, o PDF, lá no site da Divisão Sul-Americana. Se você colocar no Google o Resgate da Verdade PDF, você já encontra o caminho, tá? Então, recomendo também, quem sabe se você quiser formar na universidade um grupo de estudos, né? Um pequeno grupo lá dentro. Tem vários que fazem isso. Por que não fazer também, quem sabe você criar um lá? Esse material é bem interessante para estudar num grupo assim. E para você também, evidentemente. Vamos lá, então agora os últimos 3 testemunhos, para a gente começar a encerrar. Doutora Maura Brandão, bióloga, doutora em ciências pela USP, e foi diretora do Museu Criacionista em Galápagos,
tremenda professora, profissional, formação assim acadêmica muito boa. E esses 3 vídeos agora vão dar dicas práticas de gente que sabe o que está falando, né? Para como enfrentar a doutrinação. Os primeiros 2 vídeos, doutora Rosana, doutor Rodrigo, disseram que existe. Quem sou eu para negá-los? Até porque eu também vi isso lá atrás. Agora, eles 2 mais a Maura vão dizer como sobreviver a essa doutrinação. Com a palavra, doutora Maura Brandão. Olá, tudo bem? Meu nome é Maura Brandão, eu sou bióloga, doutora em ciências. O Michelson me pediu para falar com vocês rapidinho sobre como sobreviver à universidade ou um ambiente, que é um ambiente, né? Na verdade, se você não tem oportunidade de fazê-la em uma universidade cristã, é um ambiente onde você vai encontrar muitas pessoas que pensam diferente de você e que vão tentar mudar todo o seu pensamento, a sua construção e a sua cosmovisão. Então, primeiro de tudo, você tem que estar muito certo daquilo que você acredita, de quais são os seus princípios e de qual é a sua cosmovisão. E como é que você conhece, como é que você fica certo disso? Estudando a Bíblia. Muito. Sistematicamente. Não é só aquela coisinha de ler 1 ou 2 versinhos antes de dormir, ou dizer para as pessoas que você está estudando. É estudar sistematicamente todos os dias. Reavivados pela sua palavra, por exemplo, pode ser um excelente jeito de começar. Então estude muito bem e saiba defender a sua fé perante as pessoas, como ela está em 1 Pedro 3,15, né? A gente precisa estar preparado para dar razão da esperança que nós temos. Segunda coisa, seja muito coerente, porque a partir do momento em que as pessoas descobrem que você é cristão, elas vão ficar como uma lupa em cima de você, tentando achar qualquer coisinha que você vai fazer para te acusar. Então, seja coerente, pratique aquelas coisas que você fala e que você defenda. Terceiro, saiba escolher as suas batalhas. Não vale a pena, muitas vezes, você se engajar em lutas que são desnecessárias, né? Ou em discussões que são desnecessárias e que não vão levar a nada. Então, se de repente você tá ali na sala de aula e o professor fala alguma coisa que você não concorda, você não precisa se posicionar imediatamente. Se você sente que tem a necessidade de falar com o professor, procure-o num momento, no cantinho da sala e fale com ele no reservado. Ou ore para que Deus te apresente uma oportunidade para que você possa se posicionar com propriedade, né? E recebendo o respeito dos seus colegas. Outra coisa também, último, não seja aquele crente chato. Não seja aquele crente de que você não pode fazer nada, tá bom? É lógico que nós devemos ficar muito firmes no nosso princípio, mas a partir do momento que a gente mostra com a nossa vida as coisas que nós acreditamos, o nosso Deus e a nossa forma coerente cristã de viver, as pessoas vão nos respeitar e elas não nos vão ver como pessoas chatas, mas elas vão respeitar porque nós somos do jeito que nós somos. E aí as pessoas então vão poder conhecer a Cristo através das nossas atitudes. São pessoas que passaram pelo campo secular, deram um bom testemunho, se tornaram profissionais excelentes, de excelência, e hoje estão abençoando a igreja, entendeu? Servindo a igreja, diretamente ou indiretamente. Então, repito, não é para todos, mas aqueles que vão podem ser tremendamente usados por Deus durante e depois também. Dr. Rodrigo vai dar mais umas dicas para a gente aí sobre como enfrentar, sobreviver a toda essa doutrinação. Eu digo o seguinte, né? Não tem outra melhor opção do que você ter conhecimento, né? O conhecimento é libertador, e eu digo que o que me levou a me afastar da fé, né? E tem meu testemunho aí no site do pastor Michelson, né? Pode ser encontrado facilmente, foi exatamente o pouco conhecimento que eu tinha. Então, esses professores que têm esse viés de esquerda, que buscam doutrinar os alunos, que são ateus, né, marxistas,
o que eles fazem, né? Eles se revestem de uma áurea de doutos, né? De conhecedores acima do bem e do mal, e isso faz com que crie um impacto muito grande no aluno. Então o aluno tem que ter conhecimento, e ele tem que buscar que tipo de conhecimento? Primeiro, eu digo, né? O embasamento razoável de conhecimento da vida, da complexidade da vida, como ela se revela a nível biológico, né? Do universo, né? Da grandiosidade do universo. Então, assim, tem muito material que nos traz isso, né? Da complexidade da vida para ser adquirido e estudado, né? Tanto da CPB quanto da Sociedade Brasileira, Criacionista Brasileira e assim por diante, ou do design inteligente, tem muito material. Segundo, estudar as próprias ciências, né? Física, química, biologia, isso vai te dar um embasamento da complexidade da vida que não vai fazer você cair em qualquer lorota. E segundo, conheça o seu Criador, né? Tenha um relacionamento com Deus e o conheça, né? Com um grau de intimidade muito grande, que isso afasta, né, qualquer influência do mal. Então, essa é a minha recomendação nesse breve tempo. Bem, eu já trouxe um pouquinho na outra fala sobre esse posicionamento, como lidar. Olha, eu aprendi com a minha mãe que a gente não saía de casa. Eu não poderia jamais ir para a universidade antes de ter feito o meu culto. Porque, de fato, aquilo que nos alimenta, aquilo que contemplamos, vai nos moldar. É saber que as pessoas têm direito dos seus posicionamentos, e elas terão. Da mesma forma, você tem direito ao seu posicionamento. E sabe, quando a gente se posiciona, vamos descobrindo que tem muito mais gente que acredita como a gente do que imaginávamos. É saber o que para você é mais importante. Os anos da faculdade, eles passam. O que fica é a nossa essência. E o que está na sua essência? Isso é extremamente importante. Em que você acredita? O que move a sua vida? O que traz sentido para o que você faz? Qual o seu propósito de vida? Que ele é muito maior do que o seu campus universitário. É muito maior do que o seu curso. E é este projeto de vida, é esta vida que você vai construir, que você quer construir, é que precisa estar muito clara para que você, assim, então, possa ter o seu posicionamento muito claro lá dentro da universidade. Posso te falar? Vou brincar com vocês. Eu já fui moça e agora sou velha. Mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E quando eu falo mendigar o pão, dentro desse contexto, eu digo que Deus não nos abandona com os nossos sonhos. E para aqueles que são fiéis, também existe um lugar de destaque profissional, de prosperidade, sim. Existe um lugar principalmente de contentamento e a certeza de que você está no caminho certo. Então, eu já estive no lugar de universitária. Hoje eu já estou no lugar de profissional, num outro posicionamento na vida. Mas eu vi Deus conduzindo cada passo, me ajudando com as notas daquelas aulas que eu deveria frequentar nos sábados, quando a gente vinha de uma volta de uma greve, e Deus cuidando dos detalhes. Em muitos momentos a minha fé teve que ser provada, sim, e eu tive que me posicionar de uma forma muito firme ao lado do que eu acredito. Mas sabe, no final, tudo isso é exercício da maturidade. Da mesma forma que você tem que se posicionar dentro de uma empresa para não fazer o que é errado, para ter coragem de colocar a sua opinião diante de uma reunião que é super importante. Todos os seus desafios, aproveite como oportunidade para que você possa amadurecer. E quando outros dias vierem ainda mais desafiadores, você já tenha passado por uma escola que te preparou para esse novo momento. Um abraço. Muito bom. Obrigado, doutora Rosana. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado também, doutora Maura, por esses testemunhos, né? Eu espero que os jovens que estão aqui, que vão encarar um campus universitário, que já estão estudando lá, se inspirem nesses bons exemplos. E entendam que esse conhecimento, se Deus colocou você lá é porque Ele tem um propósito. Se Ele deixou você passar no vestibular é porque tem um propósito para você. E você pode sair de lá muito mais preparado
do que quando lá entrou para fazer diferença nesse mundo e ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Eu vou encerrar contando uma última história de alguém que com certeza cujo nome você já ouviu falar em algum lugar. E se você é universitário, mais ainda. Já ouviu falar em César Lattes? Já ouviu falar? Quantos já ouviu falar em César Lattes? Currículo Lattes. Quantos tem currículo Lattes aqui? Alguns têm, né? O pessoal acadêmico tem que ter um currículo Lattes. Então, todo mundo aí no mundo universitário tem e sabe, ou já ouviu falar de César Lattes. Em 2001, uma jornalista foi fazer uma entrevista com ele, já bem velhinho, né? Ele já faleceu há algum tempo. Para você ter uma ideia, ele só não ganhou um prêmio Nobel de Física porque acreditam que rolou aí um preconceito. Brasileiro, latino-americano e tal, né? No mundo lá dos grandes, né? Mas ele merecia. Esse cara merecia. Brilhante físico brasileiro. Uma jornalista foi entrevistá-lo. Foi até a casa dele, ele já idoso. E ela conta aqui nessa matéria no jornal da Unicamp, que eu reproduzi em meu blog, inclusive, também. Achei fantástico, né? Que quando ela, eu vou resumir ali, quando ela entra na sala, senta para entrevistá-lo, liga o gravador, ela pergunta, doutor César, como é que o senhor acredita ou pensa que o universo foi criado? Aí ele fala assim, não sei o nome dela, está ali, né, eu acho. Tatiana Fávero. Tatiana, pega aqui, em cima dessa mesa, aquele livro de capa preta. Ela vai lá e pega a Bíblia. Abre aí no comecinho do texto e começa a ler. Ela abriu lá em Gênesis 1 e começou. Está ali, ó, no jornal do Unicamp. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E ela foi lendo o texto. Ela leu, ele disse, tá bom. Ela fechou a Bíblia e ele falou, eu creio nisso aí. Ela deve ter ficado muito surpresa, né? Eu creio nisso aí. Deus é o Criador. César Lattes, está aí. Viajou pelo mundo, palestrante, né? Um dos maiores nomes da ciência, da física do nosso país. Era, quase posso dizer, né? Não vou exagerar, criacionista, mas acreditava em Deus. Acreditava na Bíblia, no relato da criação. Incrível, né? Toda vez que você for preencher ali o seu currículo Lattes ou atualizá-lo, lembre-se de que o César Lattes, que dá nome ao currículo Lattes, era uma pessoa que acreditava em Deus, que conseguia compatibilizar ciência e religião, ciência e fé, como nós, criacionistas, procuramos fazer. Lavagem cerebral, última citação desse livro. A verdadeira marca da educação é aprender como pensar. Engolir tudo o que o professor diz não ensina a pensar, mas ensina a pensar o que o professor quer que o aluno pense. Trata-se de pura e simples doutrinação. Gente, quando eu li esse texto aí, já no final do livro, eu lembrei de um texto que tem mais de 100 anos, mais antigo do que o livro do Ben Shapiro. Você sabe de que livro eu estou falando aqui? Ah, está na tela, né? Ficou fácil agora. Mas está aqui, já com a capa nova, né? Novo formato aqui. O livro Educação, de Ellen White. E aqui eu faço uma última recomendação aos estudantes. Leiam esse livro. Tem poucas páginas. Capítulo 1, ela faz uma descrição maravilhosa e inspirada do que é a verdadeira educação. E na página 10, ela diz exatamente que, não é esse texto, mas ela diz assim que o objetivo da verdadeira educação é treinar os jovens para que sejam pensantes e não meros reprodutores de conhecimentos alheios. O Ben Shapiro escreveu isso lá nos Estados Unidos, achando que é uma novidade. Só que, mais de um século antes dele, uma senhora, lá nos Estados Unidos também, escreveu praticamente a mesma coisa. Será que ele leu o livro Educação? Não sei, estou imaginando aqui agora. Educação é ensinar a pensar. E aí, se você tiver coragem, se você tiver fé suficiente para enfrentar esse mundo, esse ambiente, para ser uma bênção, esse texto com o qual eu encerro a minha fala é para você. O livro Fundamentos da Educação Cristã, Ellen White escreveu assim: queridos jovens, qual é o objetivo e o propósito da sua vida? Vocês têm a ambição de se educar para poder ter nome e posição no mundo? Será que isso é bom? Tem pensamentos que não ousam exprimir
talvez porque tem vergonha de falar isso, né? De poder um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual, de poder se assentar nos conselhos deliberativos e legislativos, carreiras políticas boas, cooperando na elaboração de leis para a nação, um advogado, um juiz, quem sabe? Não há nada de errado nessas aspirações, nesses sonhos. Vocês podem, cada um, estabelecer um alvo. Não devem se contentar com realizações mesquinhas, pequenas. Não devem se contentar com realizações mesquinhas. Aspirem, desejem a altura e não se poupem trabalhos para alcançá-la. Vá estudar, vá dedicar tempo para conhecer mais coisas, para aumentar o seu cabedal de conhecimento, né? Não é algo ruim, pelo contrário, é uma bênção. Se você tiver esse sonho, vai adiante. Deus vai abençoar você, vai fazer com que você busque conhecimento útil, capacidades úteis, para você ser uma bênção e florescer onde for plantado. Pode ser na obra, pode ser fora dela, não importa, pode ser um advogado, um juiz, um médico, né, um arquiteto, um engenheiro, um pastor, um jornalista, não importa. Alguém do marketing. Você vai ser uma bênção com esse conhecimento que você acumular, desde que ele seja orientado por Deus. Aí não tem doutrinação que pegue você, tá? Você vai saber filtrar tudo o que for necessário e aproveitar o que for bom, ok? Espero que essa correria aqui tenha sido de alguma forma benéfica, boa, útil para vocês, especialmente para os jovenzinhos aqui da igreja, como nós já fomos um dia, para que vocês sejam uma bênção logo mais. E desde já também. Obrigado.